Então, na questão 5, ele fala o seguinte: o professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, teste com 4 questões de múltipla escolha. 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz a seguir. Então, essa matriz aqui. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 e 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érico, respectivamente. Então, ó, os elementos da linha 1 a 5, então essa linha aqui representa os acertos da Ana, essa aqui do Bruno, essa aqui do Carlos, essa aqui do Denis e essa aqui da Érica. E os da coluna, de 1 a 5, representam os dias da semana. Então, quer dizer que esse aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E assim sucessivamente, né? Se tivesse mais dias. O teste que apresentou maior quantidade de acerto foi aplicado na... Aí ele quer saber qual dia que foi aplicado, que teve mais acerto, né? Então, a gente somava. Aqui na segunda-feira, a gente teve 3, 3, 6, 8, 11. Então, aqui teve 11. Aqui, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 10. Aqui, 0 mais 4 mais 2 mais 2 dá 10 também. 1 mais 1 mais 3 dá 5. Mais 1, 6 mais 4, 10. 2 mais 2 mais 2 dá 6. Mais 4, 10. Ou seja, o dia da semana que teve mais teste, né? Foi esse dia aqui, né? Porque esse dia aqui representa a segunda-feira. Então, quer dizer que a Ana fez 3, o Bruno fez 3, o Carlos fez 2, o Denis 3 e a Érica não fez nenhum. Então, o dia que houve mais aplicação foi na segunda-feira. Ok? Então, essa aí é a correção da lista 3. Tá? Bom, agora a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre adição e subtração de matrizes, né? A gente está respondendo a lista lá, que eu postei lá na plataforma, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de adição e subtração de matrizes. Então, a gente vai aprender a somar e subtrair matrizes, né? Não é difícil. Então, ó, presta atenção. Para a gente somar e subtrair matrizes, pessoal, elas têm que ser do mesmo tipo, né? Então, por exemplo, eu só posso somar ou subtrair uma matriz se for uma matriz 2 por 2 com uma 2 por 2. Ou uma 3 por 3 com uma 3 por 3. Ou uma 1 por 4 com uma outra 1 por 4. Não tem como eu somar e nem subtrair matrizes se eu tiver uma matriz 3 por 3 com uma matriz 5 por 4. Não tem como. Então, elas têm que ser do mesmo tipo, certo? Bom, então, ó, um exemplo aqui. Se eu tenho essa matriz aqui, ó, vou chamar aqui matriz A. Então, vou pôr aqui 2, 3, 5, 1, 4, 2. Vou colocar uma outra matriz aqui, uma matriz B. Essa matriz B aqui eu vou chamar aqui de 0, menos 1 e 4. 6, 2 e 1. E uma matriz C, eu vou chamar aqui de qualquer outra matriz, aqui, qualquer elemento que tiver aqui dentro aqui. Menos 3, 4 e 0. Não estou preocupado de onde que eu peguei esses números, tá? Eu estou criando aleatório aqui, mas lembrando que toda matriz tem uma formulazinha para chegar nesse resultado, certo? 1, 2 e 1. Bom, aí eu vou pedir aqui, ó, dei essas 3 matrizes, e vou pedir para você fazer a soma da matriz A com a matriz B. Então, como é que a gente vai somar essas matrizes aqui, ó? Para a gente somar as matrizes, o que a gente faz? Ó, a matriz A é 2, 3 e 5, 1, 4 e 2. E a matriz B, então, mais a matriz B, que é 0, menos 1 e 4. Então, 0, menos 1 e 4. 6, 2 e 1. Então, para você somar essas matrizes aqui, pessoal, o que você vai fazer então? Ó? Para somar, elas têm que ser do mesmo tipo. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, e aqui também tem 2 linhas e 3 colunas. Beleza, então eu posso somar elas. E aí, para você somar, você vai somar elemento por elemento. Então, quer dizer que você vai pegar a primeira linha, a primeira coluna dessa matriz,
e vai somar com a primeira linha, a primeira coluna dessa matriz. Então, 2 mais 0 vai dar 2. Vamos vem cá e coloca o 2. E assim sucessivamente. Primeira linha, segunda coluna, com a primeira linha, segunda coluna dessa matriz. Ó, eu tenho 3 mais menos 1, então presta atenção aqui. Ó. Esse mais com esse menos fica menos. Então, se eu tenho 3 positivo, tira 1, eu vou ficar com 2. Então, aqui fica 2. O próximo agora, ó, primeira linha, terceira coluna, com primeira linha, terceira coluna. 5 mais 4 dá 9. Aí acabou a primeira linha. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a segunda. 1 mais 6 dá 7. 4 mais 2 dá 6. E 2 mais 1 dá 3. Então, quer dizer que esse resultado que eu encontrei aqui, ó, é uma matriz do mesmo tipo das anteriores, né? Que é o resultado da soma da matriz A com a matriz B. Ok? Bom, um outro exemplo aqui. Ó. Se eu somar a matriz A com a matriz C. Então, se eu somar a matriz A com a matriz C, antes de você somar, né, é bom você olhar se elas são do mesmo tipo, né? E elas são, né? Então, aqui é duas linhas por 3 colunas, aqui também 2 linhas e 3 colunas. Não tem como você somar. Você pode fazer direto já, colocar o resultado aqui. Como eu estou explicando para vocês aqui, eu estou fazendo passo a passo, tá? Então, vai ficar 2, 3, 5, 1, 4, 2. Então, tá aqui. Aí, mais a matriz C, que é menos 3, 4 e 0, 1, 2 e 1. Então, tá aqui. E aí, para me somar ela, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez anterior ali, ó. Eu vou pegar o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna. Então, se eu tenho 2, tiro 3, eu vou ficar devendo 1. Então, menos 1. 3 mais 4 dá 7. Então, 7. 5 mais 0 dá 5. O próximo agora, 1 mais 1, 2. Depois, 4 mais 2, 6. E depois, 2 mais 1, 3. Então, está aí o resultado, então, da soma da matriz A com a matriz C. Ok? Agora, vamos fazer uma subtração. Como é que ficaria uma subtração? Na subtração, na verdade, a gente fala que, se você for estudar aí nos livros aí, ou for pesquisar na internet, ele não trabalha como sendo subtração de matriz, ele trabalha com a matriz oposta. E nada mais é do que você fazer uma subtração. A matriz oposta é você trocar o sinal de toda uma matriz. Isso quer dizer a matriz oposta. Então, se eu pedir aqui para você fazer a diferença da matriz A com a matriz B, então eu tenho aqui, ó, 2, 3 e 5, 1, 4, 2, e aí eu vou subtrair essa matriz com a próxima matriz aqui, que é a matriz B, que é 0, menos 1 e 4, 6, 2 e 1. A gente vai fazer aqui o processo mais rápido, né? Vamos ficar colocando aqui matriz oposta. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente vai subtrair e detalhe, cuidado com os sinais, tá? Os sinais aqui são fundamentais. Cuidado com os sinais, hein? 2 menos 0. 2. Agora, cuidado aqui, ó. 3 menos menos 1. Então, peraí. Esse menos vezes esse menos vai ficar mais. Então, se eu tenho 3 mais 1, eu vou passar a ter 4. Agora o próximo. 5 menos 4 dá 1. Depois, 1 menos 6. Então, se eu tenho 1 e devo R$6, meu dinheiro não vai dar, vai ficar faltando. Fica faltando 5. Ok? 4 tira 2, fica 2. E o último agora, 2 menos 1 vai dar 1. Então, esse aqui é o resultado da subtração da matriz A com a matriz B. Ok? Bom, próximo exemplo aqui, ó, para a gente finalizar essa parte de subtração aqui, eu vou colocar aqui agora B menos C. Então, como é que vai ficar? Eu tenho aqui a matriz B, que é 0, menos 1 e 4,
6, 2 e 1. E aí eu vou subtrair da matriz C, que é a matriz C, cadê? É menos 3, 4 e 0, 1, 2, 1. Então, lembrando aí que se você for estudar na internet aí, ele não vai falar de subtração de matriz, ele fala de matriz oposta, tá? É somar com o oposto. Somar com o oposto é você fazer a subtração. Então, ó, 0 menos menos 3, cuidado aqui, ó. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então, 0 mais 3 vai ficar 3. Menos 1 menos 4 vai ficar menos 5, né? Porque se eu devia R$ 1, fui lá e peguei mais 4 emprestado, vou ficar devendo 5. 4 menos 0 vai dar 4. Agora o próximo aqui é um 6, né? Isso. 6 menos 1 vai dar 5. 2 menos 2 dá 0, né? Você tem o 2, tira 2, dá 0. E 1 menos 1 vai dar 0 também. Então, tá aqui, ó. Então, esse é o resultado da diferença da matriz B com a matriz C, ok? Pô, quando eu falo lá de matriz oposta, né, que eu estou falando para você, então, se eu colocar aqui, ó, qual que é a matriz oposta de C? É quando aparece esse menos aqui, ó. É a gente mudar o sinal dela todinha, né? Então, a matriz C é essa aqui, ó. Então, vai ficar 3 positivo, 4 negativo, o 0 fica sem sinal mesmo, menos 1, menos 2 e menos 1. Então, quer dizer isso a matriz oposta, tá? É você trocar o sinal da matriz. Então, se você olhar, se você pegar essa matriz e subtrair dessa, você vê que chega nesse resultado, ó. Na verdade, você somar elas, ó. 0 mais 3 dá 3, menos 1 com menos 4 dá menos 5, 4 mais 0 dá 4, 6 menos 1 dá 5, 2 menos 2 dá 0, e 1 tira 1 dá 0, tá vendo? Então, se eu pegar essa matriz aqui, então, se eu fizer B menos C, isso aqui é a mesma coisa eu fazer B mais a matriz oposta de C. Então, isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Você pode fazer o processo direto, igual eu estou fazendo aqui, ou você pode fazer um pouco mais detalhado, mas não há necessidade, você pode fazer aqui direto, ok? Beleza? Posso trocar de tela aí? Pode, então vamos lá. Então, limpando essa tela aqui, a gente vai falar de uma outra coisinha também, para você estar respondendo a lista lá, que é chamado de igualdade de matrizes. Então, igualdade de matrizes. Bom, então, para você ter uma igualdade de matrizes, pessoal, o que que acontece? Elas também têm que ser do mesmo tipo, tá? Então, para que uma matriz seja idêntica à outra, né, que elas sejam iguais, elas têm que ser do mesmo tipo. E que já está falando. Para elas serem idênticas, quer dizer que os elementos que estão dentro de uma têm que ser igual ao elemento dentro da outra. Então, um exemplo aqui para vocês, ó. Então, ó, se eu coloco essa matriz aqui, ó, x, 2, 4 e 3y. Então, eu tenho aqui essa matriz aqui, que eu vou chamar ela, então, de matriz A. E aí, eu vou ter uma outra matriz aqui, que eu vou chamar de matriz B. A matriz 4, 2, 4 e 12. Então, tá aqui. Aí, o que que ele vai pedir no exercício para você? Ele vai te dar duas ou mais matrizes, vai pedir para você calcular o valor de x e y, de A e B, sei lá, o que aparecer lá, as incógnitas, né? De tal forma que essas matrizes aqui, elas são iguais, elas são idênticas. Então, ó, primeiro, para elas serem idênticas, né, para elas serem iguais, elas têm que ser do mesmo tipo, e elas são, 2 por 2. E aí, para que elas sejam idênticas, iguais, quer dizer o quê? Que os elementos que estão dentro delas, dentro dessas matrizes, eles têm que ser iguais. Então, eu tenho aqui x2, 4 e 3y, tem que ser igual a b. Quem que é b? 4, 2, 4, 12. Então, se você prestar atenção aqui, ó, o que que acontece? Ó? O elemento que está aqui, ó, na primeira linha, primeira coluna, ele tem que ser igual à primeira linha, primeira coluna desse. Ou seja, eu já tenho que o x vai ser 4. Está aqui.
Bom, o próximo agora, ó. O elemento que está na segunda linha, perdão, primeira linha, segunda coluna, ele tem que ser igual à primeira linha, segunda coluna daqui, ó. E é verdade. 2 é igual a 2. Aqui não tem cálculo para ser feito. O próximo agora, ó. Segunda linha, primeira coluna, é igual a segunda linha, primeira coluna. Ou seja, 4 é igual a 4. E o último agora, 3y, que é o que está na segunda linha, segunda coluna, é igual a esse aqui. Ou seja, 3y vai ser igual a 12. Agora aqui já tem um cálculozinho para ser feito. O que eu vou fazer? Olha, o 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, o y vai ficar igual a 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, o y é 4. Aí a pergunta do exercício, né? Qual que eram os valores de x e y para que essas duas matrizes sejam iguais, né? Então, para que eles sejam iguais, quer dizer o quê? Que o x tem que ser 4 e o y tem que ser 4. Tanto é verdade que se você substituir aqui, você vai perceber que essa matriz aqui, ela vai ser igual a essa matriz aqui. Ok? Então, isso é chamado, então, igualdade de matrizes, né? Tem uma questão lá na lista, acho que tem uma questão lá, onde vai pedir para você resolver essas igualdades de matrizes aí. Então, repetindo, para que você tenha igualdade de matriz, elas têm que ser do mesmo tipo, e os elementos que estão dentro dela, em cada posição, lógico, eles têm que ser igual da outra matriz. Ok? Beleza, pessoal? Bom, então, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando no WhatsApp. E daqui a pouco eu vou publicar lá o link lá para essa aula novamente lá, quem queira assistir, tá? Vai ter duas partes, porque caiu a conexão, eu tive que dividir o vídeo aqui em duas. Ok? Então, pessoal, fica com Deus aí. Boa semana para vocês aí, até semana que vem. Muito obrigado a vocês aí. Tchau.